Bem, pessoal, muito boa noite a todas e todos. É um prazer imenso falar com todos vocês. Tivemos um pequeno atraso aqui no início da nossa live, mas estamos começando a live aqui hoje. Vamos fazer um bate-papo com o professor Marco Antônio para falar sobre os direitos do consumidor. O professor Marco Antônio, que é professor de cursos preparatórios para concurso, para exame de ordem, faz parte do PROCON de São Paulo. Um abraço aí para Tati Abreu, sempre presente aqui na live. Obrigado, minha amiga, pela sua presença. Quem mais aqui? O Genilson. Fala, prefeito. Obrigado, Genilson. Obrigado pela tua presença, amigo. Feliz em te ver aqui. Muita gente já entrando aqui na live. Já mais de 100 pessoas. Vamos ver aqui, esperar o professor Marco Antônio entrar aqui na live. Já aceitei aqui o convite. Vamos lá, chamando aqui. O professor Marco Antônio está conectando. Grande Duarte, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? E aí, professor, tudo bem? Atrasei, né? Tudo certinho. Tudo certinho. Não, eu tava preocupado. Falei, será que tinha horário, diferença de horário? Eu falei, não, acho que deu algum problema lá. Mas já estamos aqui, estamos online. A culpa foi minha, viu, gente? Não, tranquilo. Problemas técnicos aqui. Professor, prazer imenso falar contigo. É sempre uma honra poder compartilhar os seus conhecimentos aqui com os nossos alunos, nossos amigos da cidade de São Luís, do estado do Maranhão. Todos são teus fãs, acompanham aí as suas aulas. E vou dar uma boa notícia pessoal. Vai ter dica de OAB também, né? Vamos falar sobre o exame de ordem hoje também. Legal, o prazer é meu. É um prazer estar aqui, estar com todo o pessoal aqui do Maranhão. O pessoal de São Luís está aqui conosco também. Está um montão de gente, já vi um monte de gente ali que foi aluno de São Luís. Então é um grande prazer estar aqui com você, conversando sobre direito do consumidor, que é um tema que você é apaixonado e eu também. Então a gente pode ficar horas aqui falando sobre isso. Com certeza. Obrigado aí, professor, pela presença. E vamos falar sobre vários índices. Vamos falar sobre faculdades, vamos falar sobre creches, reforço escolar, sobre esses contratos aí de ensino, sobre a questão da ANS, da ANEEL e sobre a questão também do projeto de lei que foi aprovado no Senado, segue para a Câmara dos Deputados, projeto 1179 de 2020, né? Então são várias questões aí bem interessantes. Por onde o senhor quer começar? Por onde você quiser, podemos começar pela questão das mensalidades. Hoje deu uma entrevista ao pessoal da CNN sobre isso. É um tema que está pegando pesado, porque, de fato, a gente está no começo de uma grande crise, né, Duarte? A gente não sabe quais as proporções dessa crise, mas certamente será uma crise de proporções de uma guerra, eu acho. Sobretudo se demorar ainda muito tempo para voltarmos às atividades normais, o que deve acontecer. Né? Pelo menos alguns dias aí a gente deve continuar na quarentena. E isso já está impactando na vida das pessoas. Muita gente sem trabalhar, com impedimento de trabalho, e pararam a faculdade. Muitos alunos pararam a faculdade, alguns alunos em ensino fundamental, ensino médio. Então essas pessoas estão tendo prejuízos de alguma forma. E aí começa aquela especulação. Será que a faculdade tem que dar desconto? Será que não tem que dar desconto? Como é que a faculdade reagiu a essa possibilidade de fazer o ensino presencial? Tudo isso é o grande assunto do momento, né? Com certeza. Sobre a questão das faculdades, tem muita gente reclamando sobre abatimentos do preço, se deve continuar pagando, se não é para pagar. O que a gente precisa ter cautela é porque são várias questões distintas dentro dessa mesma relação. Tem aquela boa faculdade que investiu realmente no processo de ensino-aprendizagem à distância, que agora tem autorização para ministrar a aula em Exato. AD, e tem aquela instituição totalmente irresponsável, que não deu nenhuma posição para os alunos, não falou nada, e o aluno precisa ter acesso a uma informação e saber o que vai acontecer. Então, vamos começar lá pelas faculdades. Qual é a sua opinião no que pertinha às faculdades? O aluno deve continuar pagando, não deve pagar mais? Qual é o seu pensamento sobre as faculdades? Legal. Meu amigo Pedro Barreto entrando aqui também. Grande abraço, Pedro. Olha Grande só, Pedro Duarte. Barreto. Pedro Figuraça. Olha, Duarte, eu penso o seguinte, ó. As faculdades também estão lidando com uma questão superveniente à assinatura do contrato. Ninguém esperava por isso. E elas estão, de alguma forma, impedidas de exercer a atividade da forma como deveriam exercer, que é o ensino presencial. Esse é o primeiro ponto, né? Então, a faculdade não está recebendo o aluno no presencial, não é porque ela não quer, porque ela não pode. Há um decreto, ou municipal ou estadual, que impede a faculdade de receber os alunos. Esse é o primeiro ponto. Mas é óbvio que a faculdade tem que pensar de que forma ela vai possibilitar o ensino para os alunos. Se a faculdade assumir
que ela não tem condições nenhuma de preparar nenhuma atividade de AD, de educação à distância, ela vai ficar sem dar aula durante esse período. E aí ela tem algumas alternativas. Ela pode, lá na frente, fazer a compensação dessas aulas, ela pode fazer, então, volta essas aulas em algum período e ela cobra lá na frente o que cobraria agora, né? O que não pode acontecer é a faculdade cobrar por um serviço não prestado. Isso não pode acontecer. Então, se ela não for prestar nenhum tipo de serviço, se ela não for repor as aulas no futuro, ela não pode cobrar, o aluno, o consumidor, tem o direito de não pagar, porque o pagamento é por uma prestação. Ainda tem gente discutindo, mas o contrato ele é dividido em 12 meses. É um contrato anual, dividido em 12, ou às vezes dividido em 6 meses. E aquilo é parte de um todo. É parte de um todo desde que a prestação de serviço ocorra. Se a prestação de serviço não ocorrer, ele não é parte de um todo, né? Então tem a exceção do contrato não cumprido. Não cumpriu a faculdade, o consumidor não é obrigado a cumprir da sua parte. O que acontece é que algumas faculdades que não fizeram nenhum projeto de educação à distância, elas estão ou antecipando as férias, né? Então considerando antecipação de férias, e nas férias não tem que pagar, esse é um ponto, ou elas vão repor as aulas no futuro. E se elas forem repor as aulas no futuro, em alguns casos elas estão cobrando agora e não vão cobrar lá na frente. Em outros casos, como eu sugiro que elas, de alguma forma, que elas ajam, não cobre agora e cobre só por ocasião da reposição. Porque assim também o aluno tem a possibilidade de respirar durante esse período que não teve aula. Outro caso, Duarte, é quando as faculdades oferecerem educação à distância. Mas a gente está falando de educação à distância sério. A gente não está falando de educação à distância mentiroso. Já teve caso aqui no Maranhão que houve a criação de, literalmente, um grupo do WhatsApp, onde esse grupo do WhatsApp foi criado, o professor manda áudio com conteúdo, manda link do YouTube com aulas suas, aulas minhas, aulas que estão ali no YouTube há anos, e conta isso como reposição do conteúdo. Aí não dá. Aí é brincadeira. Isso não é educação à distância. Isso não é educação à distância. Isso é crime, inclusive. Isso é absurdo, não pode fazer. Não. A faculdade que agiu assim, no nosso entender, ela vai ter que negociar essa mensalidade com o aluno. Ela vai ter que negociar, né? E negociar em percentuais que vai ser mesa de discussão. Não tem percentual, é 30, é 20, é 10. Vai depender do que ela fez de educação à distância e se foi um processo de qualidade. Agora, tem instituição que tem plataforma séria, que tem educação à distância de verdade, que os professores estão ministrando aula, não é link de YouTube, não é videozinho no WhatsApp, não é áudio no WhatsApp. Plataforma séria mesmo. E não é passa a lição para o aluno ler em casa e depois vai cobrar na prova, não é nada disso. Educação à distância de verdade, onde tem um projeto pedagógico, aquele projeto pedagógico substitui o projeto presencial. Neste caso, quando a faculdade ofereceu como alternativa uma educação à distância rigorosa, séria, eu entendo que tem que haver o pagamento, até porque a faculdade continua devendo para os professores, porque ela não mandou os professores embora, continua devendo aluguel e ainda investir numa plataforma à distância. Então, há casos e casos, e por isso que eu fico preocupado, Duarte, porque em alguns estados a gente tem aí vários projetos de lei. No Rio de Janeiro eu fui estudar, tinha 5 projetos de lei, na Bahia também tem, em São Paulo tem, não sei como está aí. Pernambuco também tem, não sei como que está aí no Maranhão, mas os projetos de lei, na verdade, eles acabam engessando de uma forma que pode até no futuro ser declarado inconstitucional. Dizendo o seguinte, tem que dar 30%. Depende. Vai depender do caso concreto, né? Eu, particularmente, professor, eu vi esse projeto de lei do Rio de Janeiro, chegou até o meu conhecimento, como o senhor sabe, eu sou deputado estadual, estou como deputado estadual aqui no Maranhão, e analisei esse projeto e vejo ele altamente populista e, na verdade, até mesmo com vícios de constitucionalidade. Porque quem garante que a instituição A ela tem como dar 30% de desconto e a instituição B também tem? Cada instituição tem seu custo operacional. Talvez esse projeto sendo aprovado, ele pode até inviabilizar a atividade educacional. Aí a instituição não vai ter como pagar os professores, não vai ter sequer como manter o processo de ensino-aprendizagem para todos aqueles alunos. Então, é preciso ter muita calma. A recomendação principal para esses casos é dialogar com a instituição de ensino. Claro que nós ingressamos com uma ação civil pública pelo IBEDEC, para poder garantir um abatimento proporcional nesse valor, um abatimento razoável. Quando a gente fala de abatimento razoável, um abatimento proporcional, é exatamente naquelas proporções em que a instituição economizou
em que os alunos acabaram tendo aumento do custo. Por exemplo, aquele aluno que está assistindo a aula em casa, ele não está gastando energia da faculdade, a faculdade está economizando com energia elétrica, está economizando com material de internet. E com internet aqui na sua casa, ele está tendo todos esses custos. Então, em regra, nesse caso, eu vejo a possibilidade de um abatimento no preço, eu vejo a possibilidade de reduzir esses custos para um aluno que teve um aumento do seu custo, e é por isso que nós sustentamos essa ação civil pública, que também não pode ser aplicado àquela instituição que aumentou o seu custo para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, comprou canais na internet, investiu inclusive na melhoria da estrutura dos professores em suas casas. Tem professor que não tem professor que não tem internet em casa. E daí, professor, surge uma outra situação. Até comentar aqui, Duarte, eu não tenho internet em casa, né? Para o caso que eu não tenho internet em casa, que eu não tenho computador, eu me lembro, eu fui ter computador na minha época de universitário, não era uma época muito boa, não, era pindaíba mesmo. Eu fui ter notebook lá para o 8º, 9º período do curso de Direito. Então, se eu vivesse a época atual com a condição que eu tinha antes, eu não ia ter internet na minha casa, eu não ia ter computador para assistir essas videoaulas. Como é que fica a situação desse aluno? E aí, o ponto é, esse aluno vai ter custo para isso, e a pergunta é, ele vai perder a presença? Porque ele não é obrigado a fazer aquilo, né? Então, o ensino EAD tem que ser alternativo, mas ele não pode substituir. Ele tem que ser uma alternativa, não substituir. Mas é uma questão séria, né? Porque há prejuízo dos dois lados. E eu acho que você falou na palavra certa. Eu acho que a tendência do direito do consumidor... Eu acho que essa pandemia, Duarte, ela vai mudar muita coisa no nosso planeta. Muita coisa. Desde as relações humanas, né? E tomara que mude, que as pessoas tenham consciência de que serve para mudar as relações humanas. Olha o exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, algumas pessoas, né? Porque tem gente séria que está, de fato, levando a sério enfim, o isolamento social. Mas tinha gente que ia para a praia, né? E aí você viu a resposta do mar, né? Quer dizer, antes de ontem, teve uma ressaca do mar, as pessoas não conseguiam, o mar invadiu a avenida, uma coisa de doido. Então, tem uma mensagem sendo passada, né? Uma mensagem de que repensem, dê um novo significado a tudo isso que vocês estão vivendo. Isso está acontecendo nas relações pessoais e, na minha ótica, Eduardo, isso vai acontecer também nas relações jurídicas. O direito vai ter que ter uma sensibilidade diferenciada, uma flexibilidade diferenciada. Então, direitos como o direito do trabalho, como o direito do consumidor, vão passar por algumas alterações na forma como eles são enxergados. E o principal disso, eu acho, que é o equilíbrio e o bom senso. Quer dizer, não adianta ter um projeto de lei que inviabiliza, que quebra a escola, porque a escola tem funcionário. A escola precisa funcionar. Tem gente os professores estão empregados. Então não pode ter um projeto de lei que inviabiliza. E no Rio de Janeiro é interessante porque eu tenho um projeto dos 30% da mensalidade e para ajudar a escola, as escolas particulares, tem um projeto onde elas não pagam aluguel por 3 meses. Alguém paga essa conta. Né? Então fica populista porque alguém vai pagar essa conta e aí fica o político fazendo uma mensagem lá de que, olha, eu que salvei vocês. Não é assim que salva. Salva colocando todo mundo na mesma mesa, salva fazendo análise individual, como você disse na ação, na ACP. Então, a proporção do desconto tem que ser razoável, de forma a atingir o consumidor positivamente e não quebrar o fornecedor. Essa é a lógica que a gente tem que usar, né? Fazendo aqui uma analogia, é como um remédio. Né? A dose do remédio ela vai depender do paciente. Né? Se é uma faculdade que não está fazendo nada para os alunos, o remédio vai ser mais forte. Se é uma faculdade que está fazendo um investimento para garantir o processo de ensino-aprendizagem, o remédio vai ser outro. Então, a gente não pode uma medida aplicar para todas as instituições. Assim como aqui a gente pode falar das creches e do reforço escolar. Obviamente que nesse contrato, se você não está utilizando o berçário, se você não está utilizando a creche, pode suspender aquele contrato. Obviamente você não vai pagar por aquele serviço que você não está usufruindo. Mas não seria razoável, nesse momento de crise, de pandemia, se você é um concursado, se você, por exemplo, é um servidor público, se você trabalha em uma atividade que não teve um abalo financeiro, se não teve, por exemplo, uma perda de rendimento, perda do emprego, será que não seria razoável manter o pagamento, mesmo que a menor? Porque daquele outro lado tem um microempreendedor, tem um empreendedor que está precisando manter suas contas. E se, por exemplo, ninguém paga, ele vai ter um prejuízo absurdo, né? O que o senhor pensa sobre isso? Essa é a ótica de pensar no todo, né? Quer dizer,
é você avaliar o seguinte, pô, para mim não vai impactar, eu posso ajudar esse cara agora, eu vou discutir com ele, vou buscar um valor menor, vou negociar um valor menor, mas eu acho que de alguma forma vou ajudá-lo. Isso está acontecendo, por exemplo, com pessoas que contratam serviços de profissionais liberais e que sabem que esses profissionais liberais não vão ter condições de trabalhar, o barbeiro, a manicure, eles não têm condições de trabalhar. Então as pessoas estão bancando, estão pagando a pessoa que trabalha em casa, as pessoas pagam para que elas possam, durante um período, não vir trabalhar e depois compensa isso tudo, né? A lógica é, do ponto de vista do direito, se a gente fosse interpretar literalmente a questão é, não houve prestação de serviço, não há o dever de pagar. Essa é a lógica. E aí você falou de creche, reforço escolar. Creche, sobretudo, fica muito difícil fazer educação à distância, né? Porque a mãe deixa a criança lá exatamente para poder ir trabalhar. Não é nem um processo de educação no sentido de cumprir a LDB, é um processo de que vai lá cuidar da criança. Então, não substitui, uma coisa não substitui a outra, não tem educação à distância para isso. Então, a lógica é, se não teve a prestação de serviço, negocia. Negocia de forma a pagar uma parte, negocia de forma a suspender e paga mais para frente. Não desfaça o contrato, não cancele nesse momento se você puder. Se financeiramente você puder, isso é a ótica do consumidor olhando para o todo. Não olhando só para o seu direito, mas olhando para o todo. Até para manter aquela escola funcionando. E agora vamos sair daqui para um ponto onde, do outro lado da relação, tem aquelas concessionárias, né? De serviços públicos essenciais, que tem, inclusive, condições de fazer mais do que já estão fazendo, que é a própria decisão que a ANEEL tomou de suspender o corte durante 90 dias, ou seja, o anticorte aí durante o período de pandemia. Eu acho que isso é o mínimo que a ANEEL poderia fazer. É o mínimo. Eu não parabenizo a ANEEL, porque isso é o mínimo que ela deveria fazer. Né? Eu já acho, e aí eu vou falar de um projeto seu que eu cito em todas as palestras, eu acho que a questão do corte, de alguma forma, se ela não for muito bem trabalhada, ela fere a dignidade humana. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as empresas pagam bônus para quem faz o corte da energia elétrica, paga o bônus para quem faz o corte do serviço de gás, da água. Então a pessoa, muitas vezes, ela vai lá e corta sem perguntar se está paga a conta. E às vezes o sujeito pagou ou vai pagar na hora. O sujeito pode pagar na hora. Fala, não deve porque não quer. Não, e aí, exatamente, daí fica aquela situação de que não, agora eu vou cortar, por que ele vai cortar? Porque ele ganha um bônus para poder religar. Isso fere a dignidade humana, não é dessa forma que tem que trabalhar. E aí, o seu projeto nesse sentido é um projeto muito legal, que impede o corte em véspera de final de semana ou em véspera de feriado. Pode cortar, mas não corta nesses períodos, né? Porque esses períodos vão deixar o sujeito sem luz, sem energia, sem água, que eu acho que são serviços essenciais. E pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente já tem eles como serviços que não poderiam ser cortados. Né? Na ótica do CDC, já é assim. Então, eu acho que a ANEEL não fez mais do que a obrigação dela. Mas acho que é pouco. Eu acho que é pouco porque as concessionárias agora têm condições de suspender o pagamento. Eu acho que é por isso que a gente tem que brigar. Por suspender o pagamento durante 1 mês ou 2 meses. Porque as pessoas vão naturalmente, elas já vão gastar mais energia, porque estão ficando mais tempo em casa. Naturalmente vão gastar mais água, porque estão ficando mais tempo em casa. Então são duas as análises. A primeira é, as concessionárias poderiam, na minha ótica, deveriam suspender o pagamento, pegar esse valor que deveria ser nos próximos meses e diluir nas próximas contas. Mas diluir de verdade, não é que nem os bancos estão fazendo. Porque os bancos estão falando o seguinte, suspendemos o seu contrato. Não é suspensão de contrato. O que o banco está fazendo é refinanciamento. É um novo financiamento. É inovação, está cobrando mais juros. Os bancos estão de novo, numa situação de penúria, o banco vai se dar bem. Quer dizer, que se tem alguém que vai ganhar dinheiro nessa crise, são os bancos outra vez. E as concessionárias, na minha ótica, deveriam suspender o pagamento por 1 ou 2 meses. Depois as pessoas pagam e parcelam, mas agora, nesse momento, deveriam fazer isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o consumidor também ter consciência de que ele está ficando mais em casa, mas ele tem que tentar, de alguma forma, gastar menos, né? Tentar apagar as luzes, enfim, usar o menos possível de equipamento, porque isso vai vir na conta. Esse valor vem na conta, né? Professor, antes de falar do anticorte, minha mãe, inclusive, está aqui acompanhando a live, e isso aconteceu com a minha família, aconteceu com minha mãe. O apartamento financiado pela Caixa mandou uma mensagem falando, você deseja suspender os boletos por 90 dias? Minha mãe mandou o print da mensagem para mim, eu falei assim, ó, pode fazer, vai suspender e após os 90 dias você continua o pagamento. Minha mãe trabalha com vendas.
coisa absurda. Eles fizeram realmente a inovação, fizeram repactuar a dívida, colocou juros, mais de R$ 1.000 aí de juros, ou seja, abusividade total. Obviamente a gente já formalizou todas as situações para poder ingressar com uma medida. É como você bem falou, os bancos, mesmo nesse momento de pandemia, de estado de calamidade, eles pensam a todo custo de manter a sua lucratividade, de manter o lucro sobre o interesse patrimonial mesquinho, sobre o direito fundamental, o direito social que cada sujeito tem. E eu sou seu fã, eu vou dizer aqui, fui seu aluno preparatório para o OAB, gente. Legal. Não quero entregar a idade do professor Marco Antônio aí, mas eu fui aluno dele e ele tava. Eu fico sempre muito orgulhoso quando ele fala que cita meu exemplo aí nas aulas dele pelo Brasil. Eu sei que é verdade, porque aqui no Maranhão há muito tempo ele veio dar algumas palestras, ele citava, o pessoal comentou para mim, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Eu quero ouvir o senhor falando assim, antes de eu falar do anticorte, mas eu queria que o senhor falasse assim: rapaz, esse projeto anticorte do deputado Duarte Júnior, ele é animal. É animal. Esse projeto é animal. E vou te dizer uma coisa, o período que eu tive aqui como assessor-chefe do PROCON, eu provoquei isso aqui. A gente precisa de um modelo desse em São Paulo. Então, você fez história na gestão. Você fez história na gestão do PROCON aí e está fazendo agora como deputado. Tem boas notícias e boas referências suas. Então, de fato, foi um projeto diferenciado. Parabéns, porque foi um projeto animal mesmo. Animal. E acho que ajuda muito as pessoas. A gente precisa desse tipo de ação. E não é no momento em que está todo mundo ruim. No momento que as coisas estavam normal, esse projeto foi lá e garantiu que as pessoas tivessem dignidade. Vai ser cortado. Se não pagar, vai ser cortado. Mas tem que ser cortado no momento certo, na oportunidade correta. Até para que ela possa efetuar o pagamento, porque quando chega para cortar, como eu disse, as pessoas não deixam de pagar porque quer. Às vezes esquecem, às vezes não tem condição realmente, mas na hora ali do corte, pede para um vizinho, pede para um amigo, aquele momento de solidariedade, acaba realizando o pagamento e tem a possibilidade de reativar esse serviço que é essencial. Então, muito obrigado, professor, por esse reconhecimento desse projeto anticorte. E como bem disse, não é parabéns para a ANEEL. A ANEEL está suspendendo o corte por 90 dias e é importante que faça mais. Eu tenho até uma sugestão precisa para isso. Por exemplo, suspender a cobrança de energia elétrica para consumidores de baixo consumo, consumidores de baixa renda, por exemplo, com inscrição no CAD único, exato, moradores de residências em condomínios do Minha Casa Minha Vida. Está aí uma lista de consumidores vulneráveis que poderiam ser beneficiados nesse período de pandemia para o não pagamento desse serviço essencial, que é o serviço de energia elétrica. Exato. E depois pega esses valores e divide nos próximos 12 meses, né? E permite que as pessoas possam, então, restabelecer a sua vida, porque todo mundo está passando por dificuldade. Então, esse é um ponto super importante que eu acho que vale a pena a gente falar da ANEEL e lembrar o consumidor de que essa conta vai chegar. Então, o corte está suspenso, mas cuidado, se ficar sem pagar, assim que passar o período de pandemia, você pode ser cortado de imediato, porque as contas vão estar lá sem pagar. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o consumidor fica com aquela sensação de que tem um benefício. Não tem benefício nenhum, né? Não é um benefício da ANEEL. E como não é dos bancos, o dos bancos me incomoda muito, Duarte, muito. O que os bancos estão fazendo é absurdo, estimulando o superendividamento. Na verdade, eles estão estimulando o superendividamento. A pessoa está achando que está suspendendo, não, ela está jogando a parcela para frente, eles estão cobrando a taxa, eles estão cobrando tarifa, eles estão fazendo tudo o que eles conseguem para ganhar mais dinheiro e a pessoa ainda acha que teve um lucro. Na verdade, as pessoas não fazem a conta da soma total, do valor total. Elas só fazem a conta da parcela. Se aquela parcela está dentro do bolso, está tranquilo. Mas os bancos estão levando muito dinheiro. Numa negociação como essa de suspensão de 2 meses, ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, isso é um absurdo. Ninguém consegue ganhar R$ 1.000 desse jeito. Então nós vamos ver, no final de 2020, começo de 2021, nós vamos ver Itaú dando lucro, num ano quebrado, todo mundo vai quebrar, mas Itaú vai estar dando lucro, nós vamos ver Santander dando lucro, nós vamos ver Bradesco dando lucro, porque, de novo, os bancos estão se aproveitando do melhor momento para eles e do pior momento para o consumidor. Eu vou ver aqui alguma possibilidade que a gente possa fazer, até para provocar os nossos deputados federais, provocar a nossa Senacom, por meio do Ministério da Justiça, por meio da Senacom, a fazer alguma coisa, porque não é justo. A gente fala aqui de faculdade, de escola, mas eu tenho certeza que o professor Marco Antônio, assim como eu, a gente fala até com o coração apertado, porque, de fato, tem uns bons empresários nesse setor
que acabam sendo atingidos por essa situação, estão ali no momento de aperto, aí tem reclamação, e claro, tem o direito do consumidor que precisa ser respeitado. Mas se tem um setor que não tem sensibilidade alguma, é o setor dos bancos, os banqueiros. É lucro no momento de crise e o pior, sem qualquer sensibilidade com aquele que mais precisa. Vê que todos os setores estão se apertando. Até mesmo a ANEEL fez uma graça, né? Podemos dizer que fez uma graça ali. Não foi muito, mas foi uma graça. Os bancos não. Iludem o consumidor. A gente vê que o direito à informação clara, precisa e inequívoca, ali no artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, é totalmente desrespeitado. Coloca lá, suspenda a cobrança por 90 dias, mas não diz nada, nem um asterisco diz que vai inserir juros, que vai cobrar mais desse consumidor. Ou seja, é realmente um absurdo, a gente precisa se mobilizar mais para enfrentar essa questão absurda. E eu vou citar um caso aqui interessante, Eduardo, que eu fiz questão de gravar. Eu estava, antes de ontem, não, quinta ou sexta, eu não me lembro mais. Estou tão perdido nos dias que parece que a gente está num eterno domingo, né? Mas acho que era quinta-feira, me ligou do Banco Santander, falou, do Banco Santander, queria falar com você sobre o pagamento do seu cartão de crédito. Eu não atrasei nada, né? Mas aí já fui lá, comecei a gravar a ligação. Olha, você tem 2 cartões de crédito conosco, e você tem no seu cartão de crédito algumas compras que você faz parcelada. Eu não gosto muito de fazer isso, faço muito pouco, mas tinha algumas compras parceladas. Então, o que ela fez? Ela pegou todos os valores das minhas compras parceladas, nos próximos meses, e falou o seguinte, eu vou te adiantar um crédito para você pagar o seu cartão e ficar com ele liberado, para você gastar tranquilamente. Gastar mais. Gastar mais. Eu falei, me explica uma coisa, mas o meu cartão está atrasado? Não, esse crédito é só para quem está em dia. Eu falei, então você está me ligando para me oferecer um crédito, ainda uma pena que não passaram os 2 projetos lá de superendividamento, que isso seria proibido, né? O assédio ao crédito. Você está me ligando para me oferecer um crédito, para eu pegar um crédito com você, para adiantar um valor, para eu poder gastar mais no cartão, eu vou pagar juros para você, e de juros você está me cobrando R$4.000, é isso? Não, mas vai ser bom para você. Eu falei, isso é criminosa. O que você está fazendo é criminoso. Eu estou gravando essa ligação. Eu vou encaminhar isso para o PROCON. Isso é criminoso. Esse assédio que você está fazendo é criminoso. A mulher quase começou a chorar. Depois, desculpa, mas é que eu sou funcionário. Eu falei, ok, mas é criminoso. Avisa seu supervisor. Então, na verdade, o que os bancos estão fazendo é se aproveitando desse momento, onde as pessoas estão com medo de não ter crédito, com medo de ficar devendo porque não estão trabalhando, e oferecendo um crédito a custo altíssimo. Ela estava cobrando lá 3,5% ao mês, que é o que o governo federal está cobrando do BNDES ao ano. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Quando a gente multiplica isso, vai dar um custo altíssimo. E as pessoas ainda acham que isso é positivo. Então, eu tenho uma preocupação muito grande que nós vamos ter um problema de superendividamento muito grande nos próximos meses, se a gente, e nós que temos aí a palavra, né? Nós temos voz, a gente precisa alertar os consumidores para que tomem cuidado para repactuar com o banco, porque banco nunca perde, banco ganha sempre. É como a Surita mencionou aqui, ligou logo para quem? Ligou logo para o professor Marco Antônio. Agora imagina, se eles ligam para você, imagina o que eles fazem com aquele trabalhador rural. Imagina o que eles fazem para aquela idosa, para aquele pensionista. É um absurdo, né? Aqui no Maranhão, que é um estado onde, infelizmente, nós temos muitas pessoas que não têm tanto acesso à informação. No interior do estado, na época do PROCON, eu testemunhei muito isso, e a gente combateu muito essa situação. Eram contratos que o vendedor, essa mocinha aí que começou a chorar, eles tinham que bater metas de vendas, de serviços, e começava a empurrar realmente para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, no sentido, lá no artigo 39, de estabelecer isso como prática abusiva. É por isso que a gente, de fato, tem que realmente se unir para combater essas questões aí praticadas pelos bancos. Professor, tem um outro ponto aqui interessante, que é o projeto 1179 de 2020. Esse projeto ele traz algumas questões interessantes sobre o direito privado, né? Fala sobre questão de locação, fala sobre questão de direito civil e também questão de direito do consumidor, uma flexibilização do artigo 49. Eu achei bem interessante essa possibilidade aí, que foi aprovada no Senado e segue para a Câmara de Deputados para aprovação. O artigo 49 é aquele que fala do direito de arrependimento, né? Então o consumidor tem aí o prazo de 7 dias para se arrepender, sem dizer exatamente por quê, não precisa justificar, não precisa motivar o direito.
desde que a compra tenha sido realizada fora do estabelecimento comercial. Agora, durante esse período de pandemia, todas as compras serão realizadas fora do estabelecimento comercial, porque o estabelecimento comercial, em tese, deve estar fechado. Então, agora é exatamente o momento que teria o consumidor a utilização plena do artigo 49, né? O direito na sua essência, né? A garantia plena de exercer o artigo 49. Eu entendo a flexibilização como uma forma de tentar equilibrar a relação de consumo, né? Mas eu tendo a não concordar com essa flexibilização do período de arrependimento. Eu acho que o período de arrependimento, há projetos, aliás, que discutiam a possibilidade de aumentar para 15 dias. Também acho que não é necessário aumentar para 15 dias. Mas eu acho que 7 dias é um período bom para aquela compra que é realizada de inopino, aquela compra que é realizada de impulso, aquela compra que o consumidor fez e não queria efetivamente fazê-la. Ou para uma compra realizada sem um contato físico com o produto. Então, nas duas hipóteses, eu entendo que o direito de arrependimento é um direito que deveria ser mantido. E eu até falo isso nas minhas aulas, a gente tem 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, né? Esse ano a gente completa 30 anos do CDC. E esse direito foi criado quase que num exercício de adivinhação, Duarte. Do que iria acontecer, né? 30 anos depois. Quer dizer, naquela época, 30 anos atrás, nem existia, teoricamente, a venda por telefone, né? Menos ainda por internet. A internet não existia 30 anos atrás. Era mais a história do caixeiro viajante, né? Era o caixeiro, era o sujeito que parava na porta, que comprava na porta. Então, esse direito, para mim, é um dos direitos que mais representa a figura principiológica do Código de Defesa do Consumidor. Ele é criado para uma situação que não existe, mas vai ser aplicado em uma situação que existe. Eu fico chateado quando a gente flexibiliza o 49, diminuindo esse prazo, alterando esse prazo. Eu acho que 7 dias é um prazo bom. Eu acho que o consumidor tem que ter esse direito. Eu não sei se ele vai passar na Câmara. É muito provável que passe, porque o projeto tem, como um todo, uma finalidade, estabelecer a função social da empresa, quer dizer, tentar equilibrar a empresa, né, e a pessoa também nos seus créditos. Então, eu acho que pode ser que passe. Mas eu acho que a gente vai perder um pouquinho. Para mim, é um retrocesso. E nesse caso, o artigo 49, o que ele estabelece? Eu estava analisando o projeto no geral. Ele estabelece um prazo de 20 de março, relações a partir do dia 20 de março até 30 de outubro. No artigo 49, ele não flexibiliza todo o artigo 49, não. Ele só flexibiliza para compras de medicamentos e compras de alimentos. Ou seja, se eu comprar um celular agora pela internet, se eu comprar um relógio pela internet, continua aplicando o 49 raiz, né? O 49 da década de 90, que é válido até hoje. Mas ele só flexibiliza para compras de medicamentos e compras de alimentos. Talvez no sentido de como aumenta agora o consumo aí, de delivery, até para tentar não gerar aí talvez um prejuízo a essas empresas que estão trabalhando agora com delivery, antes não trabalhavam. Acho que é no sentido de tentar equilibrar. Mas tem que ser realmente, como está comentando, tem que ser analisado com muita cautela para não ter retrocesso. Se você avaliar, por exemplo, uma farmácia, porque o grande número de... Farmácias hoje são... a mesma que está em São Paulo é que... São grandes grupos, né? E o sujeito... Por que o sujeito exerceria direito de arrependimento de um remédio? Não é comum. Isso está muito relacionado a produto eletrônico, a esse tipo de coisa. E de alimento ainda menos comum, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem que ficar atento a isso para não começar as flexibilizações e os retrocessos na defesa do consumidor. Tem que ficar bem alerta. Tem uma situação que eu achei interessante também sobre aluguel. Queria até saber a tua opinião. Tem um projeto, nesse projeto, o artigo 10º dele, ele fala sobre os aluguéis, que aluguéis para fins de residência, né, fins de domicílio. Você mora de aluguel. De acordo com esse projeto, ainda é um projeto aprovado no Senado, vai para a Câmara, teria a possibilidade de você que mora de aluguel suspender, aí é suspensão mesmo, suspender o pagamento total ou suspender o pagamento parcial desses aluguéis até o dia 30 de outubro. Eu vejo aí uma possibilidade interessante para aquele que perdeu o emprego, para aquele que perdeu o rendimento nesse período, suspender o pagamento dos aluguéis. Mas é importante também analisar com muita cautela, porque no final desse período esse valor vai ser cobrado na integralidade desse locatário. Esse é um ponto, né?
tem também um projeto que suspende as ações de despejo durante o período Sim. da pandemia. Também me parece mais razoável do que esse. Eu vou te dizer por quê. Eu tenho um cliente no escritório que é um sujeito de classe média. A gente não está falando de ninguém que é muito rico, não. Tá? É um sujeito de classe média e ele tem aí teve uma experiência muito ruim com bolsa, perdeu dinheiro na bolsa. Então, o que ele fez? Ele tinha lá guardado 1,5 milhão, né? E comprou 5 imóveis. 5 imóveis pequenos e falou o seguinte: está aqui minha renda vem então da locação. Durante esse período todo ele não vai receber absolutamente nada. Então, quer dizer, alguém sempre sai perdendo numa situação como essa, né? Então, você imagina um sujeito que pegou todo o investimento dele, depositou lá em compra de imóveis para poder alugar esses imóveis, corre todo o risco de não receber, corre todo o risco de ter atraso, mas de alguma forma vai perder, porque não vai receber nenhum aluguel nesse período. E aí como que esse sujeito come, né? Eu acho que essas suspensões, quando elas deveriam acontecer de verdade, o legislativo não bate que aconteça, que é com banco. Porque com banco dá para brincar. Com banco dá para você falar isso. Suspende de verdade, sem nenhum pagamento. Com banco dá para você fazer um negócio desse. Agora, quando você mexe com um particular, quer dizer, você está favorecendo um particular a sofrer. Então, eu acho que é muito fácil mexer com um particular, porque o particular fica quietinho no seu canto. Quero ver brigar com o banco, quero ver brigar com o Febraban. Aí que tá a briga boa, né? Agora, sabe por que eles não brigam com os bancos? Porque tem um dado aí de 2014, salvo engano, que mostrou que dos 513 deputados federais, na época em que poderia ter financiamento de empresa, né, desses 513 deputados federais, 412 eram financiados por bancos, tiveram suas campanhas financiadas por bancos. Então, obviamente, eles tinham que chegar lá e atender não o interesse das pessoas, mas o interesse do Itaú, o interesse do Bradesco, que foram os 2 bancos que mais financiaram campanhas nessa época, nesse período. Hoje não pode haver esse financiamento, talvez não de forma legítima, Direto, né? né? Direta, mas alguém ainda está comandando as peças lá na Câmara Federal, porque de fato alguém vai ter que pagar a conta. Eu estava até procurando aqui, mas nesse texto eles até tiveram a sensibilidade de fazer uma exceção quando se trata de locador que tem como única renda, como fonte de renda, o recebimento dos aluguéis. Então, abriu uma exceção para essa situação. Com certeza devem perguntar aí sobre a locação para fins comerciais. Não está previsto no projeto, mas cabe aí o bom senso de algo, né? Tem shoppings que estão totalmente fechados e esses shoppings estão dando descontos no pagamento dos aluguéis a esses lojistas. Mais uma vez, a importância do diálogo e do bom senso. É fundamental. Nesse momento, eu acho que a palavra-chave vai ser quase que um mantra, vai ser a história do equilíbrio contratual, né? Restabelecer o equilíbrio, quer dizer, tem que ser bom para as duas partes. Cada um tem que ceder um pouco. Então, não vai dar para discutir isso. Eu acho que até dá para discutir. Eu acho que o judiciário vai receber milhares de ações. Mas não é esse o caminho, talvez. O caminho é da mediação, o caminho é de tentar chegar no equilíbrio para que as partes tenham um prejuízo menor. Eu tenho acompanhado vários casos assim no meu escritório, inclusive, de pessoas que não conseguiram pagar aluguel e estão ligando para as pessoas e os donos de imóveis, locadores, estão falando o seguinte: não, pode parcelar, parcela mais para frente, porque é o bom senso, né? A pessoa vai parar de pagar, e aí vai ter que ajuizar uma ação daqui a algum tempo. Então, também cabe a nós, operadores do direito, cada qual na sua área de atuação, cabe também a gente estimular a conciliação entre as partes, porque o litígio é uma coisa que custa muito caro, o litígio é muito demorado e pode não ser bom para ninguém. Então, eu acho que a gente tem que sair da era do litígio e entrar na era da mediação, não como meio alternativo de solução de conflito, mas como meio principal, né, de solução de conflito nessa época pós-coronavírus. Com certeza. Professor, não poderia deixar de conversar contigo e falar sobre exame de ordem. O último ponto aqui da nossa pauta, combinei com o professor que ia liberar ele aqui às 10 da noite, já faltou um minutinho, então, né, para que a gente possa fazer outras lives sobre outros assuntos, cumprindo todo o combinado aqui, que é justo. Fala aí sobre exame de ordem, para que as pessoas que estão aqui, que vão prestar exame de ordem, para que eles tenham uma orientação de quem de fato entende de OAB. Duarte, olha, como em todas as outras áreas, né, do mundo, do planeta, o exame de ordem também foi atingido pela questão da
do coronavírus, né? As provas são realizadas de forma presencial em todo o país. Então, nós temos prova em todas as capitais, pelo menos, e mais algumas cidades de interior. Isso quer dizer que, durante o período da quarentena, não pode realizar nenhum tipo de prova. A OAB rapidamente agiu e suspendeu a segunda fase, que ocorreria no domingo próximo passado, domingo ontem, né? Suspendeu a segunda fase e marcou para 31 de maio. Que a gente está esperando que seja efetivamente a data que vai ocorrer. Pode acontecer de mudar? Pode. A gente não sabe. Se tiver um estado com quarentena decretada nesse período, a OAB vai ter que mudar. Ela não pode suspender a prova para um estado só. Então, a gente está esperando isso acontecer. E aí, o que assustou um pouco os alunos é que ela suspendeu os outros dois exames no decorrer do ano, o 32 e o 33. Mas é por uma questão lógica. As agendas estão todas casadas. Então, no instante que ela suspende essa primeira e vai esperar acontecer 31 de maio, é só a partir do momento que acontece que ela vai poder organizar a agenda dos próximos dois exames. Na minha ótica, e olhando aí de uma forma positiva, eu tenho a impressão que vai acontecer dia 31 de maio, a segunda fase do exame. Eu tenho a impressão que o 32º exame deve acontecer em julho, a primeira fase, a segunda fase em setembro, e eu tenho a impressão que pode acontecer a primeira fase do 33º exame de ordem agora, né? E tenho dito para os alunos que é fundamental para a própria OAB realizar o exame de ordem, porque a receita das inscrições do exame de ordem é uma receita muito importante para o Conselho Federal da OAB. E isso não tem nada de ruim nisso, são informações públicas, qualquer advogado pode consultar o balancete da OAB e vai ver que é uma receita relevante para o pagamento das dívidas. Então, a minha impressão é que deve acontecer os dois exames de ordem esse ano, e quem está estudando para a prova não tem que se preocupar com isso, aliás, ao contrário. Tem que agradecer e tem que dizer que tem mais tempo para estudar e continuar a sua preparação. Agora, concurso público é diferente. De fato, eu acho que a gente vai passar por um período de concursos públicos reduzidos. Só quem tem mesmo orçamento, quem tem possibilidade de contratar, é que deve abrir concurso público no país nos próximos meses. Então, tem que aproveitar, prestar exame de ordem e começar a advogar, porque a crise vai gerar uma oportunidade muito grande para a advocacia. Tem muita coisa, a advocacia vai ter um espaço muito grande para trabalhar. A gente falou aqui pelo menos de 5, 6 causas que a gente vai ver teses discutidas no judiciário. Então, tem um espaço grande para a advocacia trabalhar nesse momento. Eu acho que vale muito a pena quem gosta de advogar entrar numa seara como a direito de defesa do consumidor e estudar fortemente esse assunto. Com certeza, até a própria questão dos aluguéis, eu vejo que a gente trouxe duas teses aqui, a depender do cliente, né, do locador, do locatário, e está aqui, tem um projeto que vai ser votado agora na Câmara dos Deputados. Com certeza eu acho que esse texto deve ter alguma pequena modificação, mas vai ser aprovado, e cabe aí essa interpretação por parte dos advogados. O que eu posso dizer, professor, acho que o senhor vai concordar, é que não importa quando vai ser o exame de ordem. Estuda, não deixe de estudar. Aproveite esse momento aí de isolamento social, não significa isolamento intelectual. Estude mesmo, assista às videoaulas do meu curso, né? Pode até divulgar aí, professor, www.meucurso.com.br. No dia 9, eu vou fazer uma aula aberta de pós-graduação em Direito do Consumidor, falando um pouco sobre esses temas aqui e os aspectos jurídicos. Então, está todo mundo convidado a participar dessa aula aberta de Direito do Consumidor, depois dessa flexibilização do coronavírus. E, aliás, o Duarte é nosso professor também, na pós-graduação de Direito do Consumidor na era digital lá. Com certeza, inclusive ministro a disciplina lá de Direitos Fundamentais. Então, vale a pena, acessa aí www.meucurso.com.br, faça a sua inscrição. São videoaulas com qualidade, isso podem ter certeza, toda uma estrutura. É um projeto de educação à distância sério mesmo. Fantástico, vale a pena acompanhar. Professor, só tenho a agradecer pelo carinho, pela atenção, pela presença aqui na live. Todo mundo adorou. E não vejo a hora da gente se falar mais e gravar outras aulas aí para pós, para a OAB. Estamos aí à disposição e parabéns por inspirar todos nós. Eu sou testemunha viva disso. Fui seu aluno e quando eu estudava para a OAB, eu me espelhava muito em você. Na época também o professor Renato Montanhes, que são pessoas assim que eu me inspirava bastante para poder hoje ser advogado, ser professor, ter meu mestrado pela Universidade Federal em Políticas Públicas, estou fazendo meu doutorado
em Direito Constitucional do IDP. Então, eu quero aproveitar aqui para dizer, na presença de todas as pessoas que me seguem, que é uma inspiração para mim. Todo mundo que me conhece mais próximo, minha noiva, minha mãe, minha família, sabe o quanto eu tenho um carinho e respeito por você. E isso é muito bom de se falar, né? Porque é uma realização de um sonho poder estar aqui nessa live contigo e ver você inspirando outras pessoas também. Parabéns. Que bom, obrigado, Duarte. Você é um cara fantástico. Eu fico muito feliz quando, de alguma forma, a gente pode impactar a vida das pessoas. A gente impacta todos os dias, mesmo quem não dá aula. A gente impacta a vida de todo mundo que está próximo da gente. E a gente tem que ter uma preocupação muito, muito grande de impactar positivamente. Então, quando eu olho o teu sucesso profissional, quando eu olho você atuando como professor, atuando como deputado, com uma carreira política muito grande pela frente, deputado é seu primeiro cargo. Certamente você vai ocupar outros tantos cargos no Legislativo e também no Executivo. Você tem um perfil muito sério, é um jovem e tem como bandeira a ética. Então isso é uma coisa que certamente vai permitir que você suba outros degraus. Então quando eu olho tudo isso e ainda ouço de você que de alguma forma eu pude servir de inspiração em algum momento da sua vida, para mim é motivo de muito orgulho e também sensação de dever cumprido. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção que você tem. E vamos marcar outras lives, tem um monte de tema para a gente falar. Vamos marcar semana que vem, a gente já marca mais uma para deixar o pessoal a par dos direitos do consumidor aí. Valeu, mestre. Um abraço, fica com Deus. Boa noite. Um grande abraço. Vamos junto, avante. Até mais. Até mais. Valeu. Bem, pessoal, a gente esteve aqui com o professor Marco Antônio, professor fantástico. Como eu estava dizendo para vocês, tive a grande honra de ser aluno dele na época que eu estudava preparatório para a OAB. Não quis dizer aqui na frente do professor, acho que ele está assistindo ainda, mas isso aí faz mais de 10 anos. Só de aula, eu dou aula há 10 anos. Vai fazer 10 anos ano que vem, de sala de aula que eu dou aula como professor universitário. Então, faz bem mais de 10 anos aí que eu tive aula do professor Marco Antônio. Hoje eu tenho a alegria de ser compartilhar da amizade dele, de poder fazer essa live aqui com vocês. De fato, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido muito a pena. Falamos sobre o AB, falamos sobre direito do consumidor. E é isso, gente. Além de falar de direitos, o que a gente quer também é transmitir sentimentos bons para vocês, falar com o coração, falar com verdade e pedir para que vocês se mantenham cada vez mais unidos, se mantenham cada vez mais confiantes. É momento de união, é momento de focar realmente a união das pessoas sem polarização. Essa polarização, eu costumo afirmar que é uma polarização inútil, ela gasta energia, ela faz a gente perder tempo. Então é um momento realmente de união, fazer ações pelas pessoas, para as pessoas e com as pessoas. Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, muita gente aqui participando. Vamos ver aqui algumas outras perguntas. Em relação aos estágios, tudo suspenso e tem que haver reposição em data futura, né? Não pode ter disciplina prática em EAD, muito menos a realização do estágio. Sobre eventuais pagamentos, recomendamos que continue efetuando o pagamento. No entanto, essas aulas, essa carga horária tem que ser reposta em data futura. Se tiver algum abalo econômico, entre em contato com a instituição para que tenha abatimento no preço ou uma outra negociação. Beleza? Deixa eu ver quem mais aqui. Acho que esse aqui já foi. Pronto. Vamos lá, outra pergunta aqui. Sobre o transporte escolar, também já falamos aqui. A Joênia falou pergunta sobre o transporte escolar. Se você não está usufruindo desse serviço, não é obrigado a realizar o pagamento também, tá bom? Entre em contato com a empresa. Amor Brito, eleito em 2020 para prefeito. Amém, amém. Que Deus receba essa bênção aí e que Deus lhe ouça. Muito obrigado. O que mais aqui? Perguntando. Muita gente aqui participando. Deixa eu ver aqui quem está chamando aqui na live. Vitor Duarte, grande amigo aqui presente, grande advogado, pessoa séria. Grande Vitor, parabéns, amigo, parabéns pela luta. Jacinto, Gisele Jacinto, tens meu voto, obrigado, minha amiga, obrigado pelo carinho, pela atenção. Gisele Quintão, academia, curso de inglês, demais cursos, pode suspender o contrato, recomendo apenas o diálogo com a instituição, porque são empresas, né? Depender se é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, é importante
manter um diálogo até para que, se você pode manter um pagamento, mesmo que seja menor, mantenha para que essa empresa possa minimamente superar essa crise com mais facilidade. A Giselma, eu vou votar em você, futuro prefeito. Muito obrigado, amor. Obrigado pelo carinho. Elisete. Obrigado, Elisete. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Obrigado pela presença aqui na live. Muita gente aqui participando. Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela força aí. Pois bem, gente. É isso. 1 hora de live, terminando aqui. Júlia está fazendo outra pergunta. É correto descontar o salário dos professores por causa da atual situação? De maneira alguma. Sem desconto no salário dos professores, porque aí atinge o direito do trabalhador. Não pode de maneira alguma. Fernanda, meu voto e meu respeito desde o início. Que Deus te abençoe cada dia mais, sua caminhada, meu futuro prefeito. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo carinho, meu amor. Obrigado pela atenção de vocês. Meus amigos, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Quarta-feira vamos ter outra live com o professor Cristiano Sobral. Conto com a presença de vocês também, tá bom? Beijo, mãe. Te amo muito. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Avante. Até mais.